Quer aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! Este é o canal Matemática Rio. Inscreva-se! Na aula 6, vamos tratar das propriedades da multiplicação. Olá! A primeira propriedade que eu destaco em relação à multiplicação é a propriedade comutativa. Ela talvez seja a propriedade mais famosa, pois existe uma frase que todo mundo diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Mas antes de falar sobre essa frase, vamos entender o que são fatores e o que é produto. Vamos pegar, por exemplo, a multiplicação 3 vezes 2 igual a 6. Esse 3 e esse 2, ou seja, os elementos envolvidos na multiplicação, são os fatores. E o resultado da multiplicação, nesse caso aqui o 6, é o produto. A propriedade comutativa diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Isso quer dizer o quê? Que tanto faz eu fazer 3 vezes 2, como fazer também 2 vezes 3. O resultado vai sempre ser igual a 6. Então essa é a primeira propriedade da multiplicação, a comutatividade. Muito simples e fácil de entender, não é mesmo? A segunda propriedade que eu destaco é a propriedade associativa da multiplicação. Para explicar, vou dar como exemplo a multiplicação 2 vezes 5 vezes 4. Ora, quando eu tenho uma multiplicação com 3 ou mais fatores, eu posso associar essa multiplicação da maneira que eu quiser. Eu posso fazer, por exemplo, 2 vezes 5 primeiro, que aqui no caso vai dar 10, e depois multiplicar por 4, dando 40 como resultado. Ou eu posso fazer 2 vezes, e aí fazer primeiro 5 vezes 4, aqui vai dar 20, e aí eu multiplico por 2, que também vai dar 40 como resultado. Ou ainda, eu posso fazer da seguinte forma, 2 vezes 5 vezes 4, e fazer primeiro 2 vezes 4, que dá 8, e aí multiplicar por 5, também dando 40 como resultado. Portanto, não importa a ordem com que você faça a operação, com quais números você comece a fazer, sempre vai dar o mesmo resultado. Um exemplo prático da aplicação da propriedade associativa seria, por exemplo, na multiplicação 5 vezes 38 vezes 2. Ora, fazer 5 vezes 38 primeiro parece um pouco complicado. Então, por que não fazer 5 vezes 2 primeiro? E aí nós teríamos 10 vezes 38. Muito mais simples, 380. Só colocar um zero no final. Então está aí uma aplicação da propriedade associativa. A terceira propriedade é a propriedade distributiva da multiplicação. O que seria isso? Ora, se eu tiver uma multiplicação dessa forma aqui, 5 vezes 6 mais 9, onde eu tenho uma conta entre parênteses, seja ela de adição ou subtração, eu poderia primeiro fazer aqui a soma, então ficaria 5 vezes 15, que daria 75. Ou eu poderia fazer também aplicando a distributiva. Vou reescrever aqui. A distributiva seria o seguinte, distribuir a multiplicação. Como tem um parênteses aqui na frente do 5, isso quer dizer que o 5 está multiplicando todo mundo que está nos parênteses. Então, 5 vezes 6 e 5 vezes 9. 5 vezes 6 é igual a 30 e 5 vezes 9 é igual a 45. 30 mais 45, 75, o mesmo resultado. Dando um outro exemplo, sendo que agora com uma conta de subtração, vamos ver quanto que vai dar 6 vezes 9 menos 5. Novamente, eu posso resolver primeiro dentro dos parênteses, e aí ficaria 6 vezes 4, que daria 24. Ou eu posso fazer também 6 vezes 9 menos 5, distribuindo a multiplicação. 6 vezes 9, 54, menos 6 vezes 5, que é 30. 54 menos 30, 24. A mesma coisa. Então esta é a propriedade distributiva. A quarta propriedade que eu vou destacar para vocês é a existência do elemento neutro. O que seria o elemento neutro? É aquele número que quando você multiplica por alguma coisa, ele não altera o valor daquela coisa que está sendo multiplicada. Então o elemento neutro na multiplicação é o número 1. Sempre que eu multiplico alguma coisa por 1, ele não altera o valor daquela coisa que ele está multiplicando. Eu posso fazer 3 vezes 1, que isso vai dar 3. Posso fazer menos 6 vezes 1, que isso vai dar menos 6. Eu posso fazer x vezes 1, que isso vai dar x. Tá? O número 1 ele não altera o valor de nada. Isso, claro, quando eu estou me referindo à multiplicação. E, por fim, a última propriedade que eu destaco é o elemento nulo.
O elemento nulo, como o nome já diz, é aquele que anula a multiplicação, ou seja, que vai fazer a multiplicação dar igual a zero. E o elemento nulo da multiplicação é o próprio número zero. Sempre que eu multiplico alguma coisa por zero, o resultado vai dar zero. Não importa o tamanho da multiplicação, se um dos fatores for zero, o produto será igual a zero. Então eu posso ter, por exemplo, 4 vezes zero, isso vai ser igual a zero. Ou eu posso ter 5 vezes 3 vezes 0 vezes 7 vezes 15. Se o zero é um dos fatores, eu já coloco zero direto no resultado da multiplicação. E assim nós terminamos o vídeo com as propriedades nas contas de multiplicação. No próximo vídeo eu vou tratar do algoritmo da multiplicação. Então vamos colocar a mão na massa e fazermos algumas contas e entendermos como funciona o algoritmo da multiplicação. Então até o próximo vídeo, até a próxima aula. Grande abraço, tchau!